Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ariel e nessa aula a gente vai trabalhar com motores e aprender a controlá-los. Primeiramente, a gente vai utilizar o servomotor, que faz rotações de 0 a 180 graus, e depois nós vamos falar sobre o motor CC, o de corrente contínua, que faz rotações simples. Primeiramente, vamos utilizar o servomotor. Vou pegar ele aqui. Então a gente vai utilizar ele para fazer rotações de 0 até 180 graus. A gente pode ver aqui que ele tem 3 pinos. O solo, em que a gente vai ligar no GND do Arduino. O potência, que eu vou conectar aos 5 volts do Arduino. E o sinal, em que eu vou ligar numa entrada digital. No caso aqui, o pino número 3. Então eu vou ligar o meu solo no GND do Arduino. Opa, não era isso. A potência aqui nos 5 volts. E o digital no pino número 5. Agora, para a parte de código, primeiramente a gente precisa incluir a biblioteca do servo. E como que a gente faz isso no Tinkercad? A gente vem aqui em bibliotecas, procura o servo e vem incluir. Se você estiver utilizando o Arduino físico, você poderia simplesmente digitar à mão esse include servo.h. E agora eu vou criar na classe servo o objeto, eu vou chamar de servo1, motor 1. Certo? No setup, eu vou utilizar o método attach. Dessa forma assim, motor1.attach. E o parâmetro que ele vai receber é o pino em que foi ligado o servomotor. No caso aqui, o pino de número 5. No loop, eu vou utilizar o método write para fazer o motor girar. E o parâmetro que esse método recebe é o ângulo de 0 a 180 graus que você quer que o servomotor gire. Primeiro vamos fazer um teste. Eu vou colocar aqui 90. Vou iniciar a simulação. Perceba então que ele começou a girar e parou aqui no 90 graus. Vamos ver o que acontece se eu colocar 150. Ele girou até a posição de 150 graus. E assim por diante. Se eu colocasse 180, ele ia girar até aqui. Certo? Então agora vamos fazer diferente. Em vez de eu colocar uma só posição, eu quero que ele percorra várias posições. Como que a gente pode fazer isso? Bem, primeiro eu vou definir uma variável chamada ângulo, valor 0 inicialmente. E aqui eu vou utilizar um loop for. Que vai ter os seguintes parâmetros. O ângulo inicialmente 0. Zero. Eu quero que ele vá até 180, então, enquanto for menor ou igual a 180, ele vai incrementar de 45. Então, deixa eu copiar aqui. E dentro desse loop for, eu vou dar um write ângulo e um delay de 1 segundo para ele esperar 1 segundo entre as posições. Então vamos dar uma olhada aqui.
Então ele está indo de 0, 45, 90, 135, 180 e percebe que quando ele termina o looping, ele volta para a posição inicial. Se eu quisesse percorrer em 20 graus, por exemplo, eu mudo aqui para 20 graus. E ele vai 0, 20, 40, 60, 80 e de assim por diante até 180. Para aqui a simulação. Agora eu ainda posso fazer isso de outra forma. Perceba que quando o motor estava gerando, ele chegava até o final e no fim do looping voltava do início. Então, se eu quiser que ele volte, que ele percorra o mesmo caminho contrário, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode criar outro looping for. Dessa vez o meu ângulo vai de 180. Enquanto ele for maior que 0, ele vai diminuir de 45 graus. Posso copiar aqui e colar. Vamos ver então. Agora perceba que ele chega na posição de 180 e ele percorre o caminho contrário. Ele não mais volta de uma vez só até o início e começa novamente. Então dessa forma a gente consegue fazer com que ele percorra nos dois sentidos. Ok? Em seguida agora a gente vai ver mais uma forma que, em vez de controlar por código, definir os ângulos utilizando código, a gente vai utilizar um potenciômetro para definir o ângulo de viragem do meu servomotor. Bom, pessoal, então a ideia aqui é utilizar o potenciômetro para regular o ângulo do meu servomotor. Então eu vou aqui pegar o meu potenciômetro, eu vou ligar aqui o terra na minha placa, os 5 volts, vou ligar aqui no meu potenciômetro o polo positivo e o negativo e a entrada digital. Eu vou ligar aqui no A0. Agora eu vou pegar o meu servo motor, lembrando, né, das 3 entradas que ele tem, o solo eu vou ligar no terra, a potência nos 5 volts e o meu sinal eu vou ligar lá no pino de número 5. Então o potenciômetro ele vai estar controlando, né, a intensidade dessa corrente, que por sua vez vai estar controlando o ângulo de inclinação do servomotor. Vamos então para a parte com código. Aqui, como vocês viram, novamente eu vou incluir a biblioteca do servomotor. Eu vou criar o objeto motor1 dentro da classe servo. Eu vou criar 2 variáveis, uma chamada leitura e uma chamada ângulo. Novamente eu faço aqui, dentro do setup, o motor attach, motor1.attach, no pino de número 5. E dentro do loop eu vou fazer o seguinte. A minha variável leitura, ela vai ler os valores do potenciômetro. Então eu vou digitar na log read
a 0, pois está na entrada analógica a 0. Mas lembre que o potenciômetro ele interpreta valores de 0 a 1023. E o ideal aqui é a gente trabalhar com 0 a 180, que os ângulos possíveis de virada do servomotor. Então eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar a função map. Map é leitura de 0 a 1023 e de 0 a 180. Agora sim, eu digito motor1.write ângulo. Agora esse ângulo vai estar sendo convertido para a escala referente a 0 a 180. Então vamos ver se funcionou o programa. Que bobeira, né? Bom, então eu vou girar até mais ou menos aqui a metade do meu potenciômetro. Vamos ver o motor respondendo. Parou aqui mais ou menos equivalente a 90 graus. Eu vou girar ele todo. Ele foi aqui até 180 graus, até o máximo, quase 180 graus, né? Mas perceba que ele está respondendo, tem um delayzinho aqui do Tinkercad, né? Mas perceba que ele está respondendo de acordo com o meu potenciômetro. Bem, pessoal, agora nós vamos utilizar o motor CC. Eu já estou aqui com o meu Arduino, com a minha protoboard, e eu vou pegar aqui o motor CC. Perceba então que ele tem uma engrenagemzinha aqui que vai fazer rotações. Mas antes de tudo, é importante dizer que a gente não deve ligar diretamente o Arduino no nosso motor CC, porque a quantidade de corrente consumida pelo motor pode danificar o Arduino. E é justamente por esse motivo que a gente vai introduzir outro componente importante, que é o relé. Opa. Então, o relé ele vai funcionar como se fosse um interruptor. Ele vai isolar o motor, que é um componente elétrico, do circuito eletrônico do Arduino, que a gente vai utilizar esse circuito eletrônico para fornecer sinal para controlar o motor. Por isso, usa-se o relé para ligar lâmpadas, por exemplo, claro, desde que esteja dentro das especificações do relé, porque ele pega o sinal emitido pelo Arduino, que é um sinal de baixa potência, e aciona componentes eletrônicos que precisam de potências maiores para poder funcionar. Então, como o relé funciona? Ele tem 3 terminais em cima e 3 embaixo. Como eu disse, a ideia é de um interruptor. Ele tem uma bobina interna que, quando é emitido o sinal do Arduino, você passa a corrente sobre essa bobina, que gera um campo eletromagnético, né, por indução, que empurra uma plataformazinha e faz fechar o circuito. Então, quando o sinal está sendo emitido pelo Arduino, ele vai fechar esse circuito, e quando deixa de ser emitido, o circuito se abre. Então, vamos fazer a ligação do relé. Eu vou pegar aqui a bateria de 9 volts, que vai fornecer energia para o meu motor poder funcionar. Eu vou ligar aqui o polo negativo do motor na bateria. E o polo positivo vai ser intermediado pelo relé. Então eu vou ligar ele nesse terminal inferior da direita. Depois aqui no superior da esquerda. E vou ligar aqui no meu motor para fechar o circuito. Agora eu preciso ligar esse terminal do relé no GND do Arduino. E esse aqui, no terminal 8, no caso,
que vai ser o terminal que vai receber o sinal do Arduino que eu vou ligar no pino número 5. Deixar o GND de preto. Então, a gente só precisa prestar um pouco de mais atenção na ligação, porque a parte do código é bem simples. A gente vai fazer um código semelhante ao que seria para se ligar e desligar um LED. Eu vou definir, então, uma variável relé equivalente ao pino do Arduino que ele está ligado. PinMode, output, que é para ele emitir o sinal e fechar o circuito, né? E vou controlar o ligado e o desligado utilizando o digital write. Vou dar um delay de 1 segundo. E pronto, vamos ver se ele está funcionando devidamente. Então perceba que a engrenagemzinha está girando e depois dando um delay de 1 segundo para gerar novamente. Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Vejo vocês ao longo do curso.